Olá, boa primavera a todos. Estamos mais um direto do Vistar. Hoje a nossa convidada especial é a Mariana. Eu agora estou na dúvida, Mariana. Estou a ver Forel Portugal, mas deve aparecer aqui a Mariana para se ligarem a nós. Espero que estejam a ter uma semana feliz, que estejam a aproveitar muito este tempo para vocês, para escrever os vossos mapas de sonhos, para repensarmos um bocadinho aquilo que queremos fazer. O tema de hoje são as barreiras. As barreiras e como é que nós temos sempre este lado positivo quando a vida não é tão generosa. E, portanto, já tenho comigo a Mariana, que vocês vão ter o privilégio de conhecer. Fátima, olá! Alex, Tati. Que bom ter companhia! Cada vez mais. Terezinha. Que gira! Olá, e tu, como sempre? Olha, fui pôr uma blusa de flores exatamente para dar as boas-vindas à primavera. Boa, Estou assim um bocado exatamente. Não despenteada, tá, mas pronto. o tempo não está a ajudar a primavera, mas a tua Por blusa acaso, sim. é o que não ajuda a nada. Olha, entretanto estão as pessoas a chegar, eu, Nuno, Sim, a Alex também já está aqui ligadíssima, está ansiosa para nos ouvirmos falar. boa. O Vamos só esperar Gongas aqui. está de Madrid. Boa. Gongas é mesmo o apelido? Não. Não, não, é Gonçalo, Gonçalo. Estava a ver que era isso. Ó Mariana, Não, entretanto, diz-me. há tanta coisa para falar sobre ti, é inacreditável. Eu antes de começar este direto estava a ouvir as gravações e a dizer, esta miúda parece que deve ter pai a minha idade, 41. A quantidade de coisas que tu já fizeste, é incrível, não é? Sabes que era giro que eu também estava aqui a pensar em ti e acho isto irónico porque se há pessoa que vê o lado cor-de-rosa da vida, mas com muito mais maturidade, és tu, não é? E eu Achas? acho, Não sei. claro que eu acho. Não só Eu falando do tento. cor-de-rosa do teu escritório, mas da tua forma de ver a Exato. vida, sabes? Tu és uma pessoa muito feliz e acho que nós já vamos contar aqui as nossas Vamos histórias, que eu acho contar, sim. que, exato, também Olha, dizem mas muito sobre isso. entretanto estamos a ter. Eu gostava hoje de. Não vamos, nós temos mesmo. O bom do Instagram é que vai nos obrigar a cumprir uma hora. Sim, pois Porque senão, porque senão já sei que isto estava podíamos muito estar tempo. aqui. Olha, nossa Catarina já está online também, a Já Rose. está, Olá. sim. Nós hoje vamos falar muito de. Nós queríamos sair deste direto, não é? E o que nós definimos, as duas, é que fosse algo como quase uma ferramenta e que também, mais do que inspiração, que as pessoas que estão, às vezes, Sim, em aquelas fases um bocadinho incertas e não sabem muito bem por onde ir, e eu acho que eu revejo-me completamente na tua história, mesmo. Completamente, tipo, a quantidade de obstáculos que nos surgem na vida e que nós vamos ultrapassando. E, portanto, falando da Mariana Guerra, quem é a Mariana Guerra? Como diz Alex, uma sagitariana. olha, a Mariana Guerra de hoje é muito diferente da Mariana Guerra de há uns anos atrás. Eu acho que há uma linha que me define sempre. Eu sou uma pessoa feliz, sabes? Eu sou mesmo feliz e acho que sou uma pessoa humilde. Os meus valores assentam-se muito nessa base. Não sou uma pessoa calma, sou uma pessoa de Não? fazer acontecer. Não, acho que sabes. Não, acho que cada vez tenho vindo a trabalhar muito em mim, não é? No meu desenvolvimento pessoal. E o equilíbrio é dos meus grandes objetivos na vida. Então, a Mariana de há uns anos atrás, se calhar, era menos equilibrada daquela que é hoje, mas acabo por ser sempre uma pessoa feliz. Acho que sou uma pessoa de pessoas, acho que as pessoas é aquilo que a vida nos dá de melhor e considero que é aquilo com o qual nós vamos embora desta vida. E sou uma pessoa de experiências. Sim. Acho que a vida é para ser vivida em equilíbrio, mas com a devida intensidade. E acho que isso me caracteriza. Na minha empresa costumam dizer-me que a palavra que mais me caracteriza é paixão. Ai, sim. Porque, não sei. Pronto, tu tiraste formação em Coimbra, na Faculdade de Economia de Coimbra, e Uhum. depois foste especializar no SCTE, não é? Na área de recursos humanos. E se Sim, calhar faz recursos todo sentido humanos. quando falas da área na área de pessoas e recursos humanos. Sim, O teu trajeto, tu começaste profissionalmente na L'Oréal, não foi? Começaste pela foi. L'Oréal, em que tiveste na área
de recursos humanos e depois Recursos mudaste para o humanos. marketing, que era a área que querias, mas depois há ali um momento, não é? Passado 1 ano e 7 meses, não é que tu decides, está aqui qualquer coisa que me falta. Porque Sim, quem olha de fora diz assim, "Então, mas está numa empresa fantástica, está na L'Oréal, sim, uma marca giríssima, tu que sim, gostas de sem moda, dúvida, sim. não é? Mas o que é que te fez, porquê é que te sentiste que tinhas que mudar e o que é que te faltava e como é que fizeste para preparar essa mudança? Olha, eu quando iniciei a minha carreira, inicialmente até queria levar uma carreira académica, portanto, o meu intuito era fazer um doutoramento, dar aulas, sempre gostei muito de comunicar, de formar, mas entretanto, no meio de um momento de numa pausa da minha tese, fui assistir a uma conferência e lá aconteceu, tive que apresentar sobre resiliência, que por acaso era exatamente o tema que eu andava a estudar na altura, e fui contratada pela L'Oréal para um estágio. E é verdade que a minha carreira começou na L'Oréal, a L'Oréal é uma excelente casa, é uma escola, mas também ao longo dessas experiências que eu tive na L'Oréal logo no início da minha carreira, percebi que eu queria fazer muito mais. Eu entendi muito cedo que eu não consigo fazer uma única tarefa. Eu preciso de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E foi isso que me levou a criar um projeto meu. Essencialmente foi isso. Obviamente, a área onde eu queria crescer também não era na altura um dos focos essenciais da L'Oréal em Portugal. E decidi então avançar com um projeto meu, uma startup. E foi exatamente isso que me fez lançar-me desta Mas tu no, forma empreendedora na altura. tu no fundo não Diz. tinhas, não havia aí algo em ti que sempre, como é que é de explicar? Eu recordo-me quando comecei a trabalhar, o meu primeiro patrão, o engenheiro Carlos Pinto, do grupo JAP, uma pessoa incrível, ele Uhum. e os sítios onde fui passando diziam-me assim, tu estás a trabalhar aqui, mas tu um dia vais ter um projeto teu. Nunca te tinham dito isso? Tu não sentias que no Olha, fundo eu tinha o meu que chefe, tinhas que que é deixar a uma tua pessoa marca? que eu acho que nós devemos deixar a nossa marca em tudo o que nós fazemos, nas pessoas, nos sítios, no tomar um café, viver um momento. Eu acredito mesmo que a vida deve ser vivida assim. Quando eu falo de intensidade, falo disso. Devemos tentar deixar uma marca positiva, o impacto no outro, o impacto num projeto. Eu vivo assim e vivo feliz dessa forma. Agora, se eu sentia desde o início, ou se me diziam isso, eu ouvia muitas vezes na altura dizer que eu tinha uma capacidade de comunicação e necessidade de comunicação. E eu isso nunca me tinha apercebido. Foi isso que me fez começar também a pensar em mim profissionalmente, mas eu nunca tive essa coisa de. Por exemplo, eu posso te contar histórias de quando eu era miúda, que eu pintava bocadinhos de madeira com aguarelas e com tintas e depois vendia aos meus vizinhos. Montava uma bancada à porta do meu prédio ou ia comprar uns ganchinhos para o cabelo. Isto estamos a falar eu com 10 anos. Ia comprar ganchinhos para o cabelo numa loja que havia na rua acima de minha casa e ia vendê-los a um valor mais elevado às minhas vizinhas e às minhas amigas lá da minha urbanização, isto em Coimbra. Ou seja, eu sempre tive esta veia de comunicar, de venda, de empreendedora, mas nunca me foi muito óbvio para mim que eu teria que ter um negócio meu, até porque hoje não tenho. Tenho os meus sonhos, obviamente, e tenho os meus projetos e os meus planos, mas se não o tiver, viverei bem com isso. Aquilo que me fez realmente avançar para um negócio meu não foi a necessidade de ter algo meu, não foi isso. Foi a necessidade de poder gerir sem controlo, com autonomia e mostrar que os resultados de uma forma diferente daquela que a nossa sociedade tantas vezes faz, era possível. E não nos permitem, a uma miúda de 20 e poucos anos, fazer isso, muito menos numa empresa tão grande como uma L'Oréal, não é? Pois. É complicado. As nossas organizações vivem com base em estruturas, em guidelines, em regras. E foi só isso aquilo que me fez avançar. E é isso aquilo que me faz avançar cada vez que mudo de uma organização ou que entro num projeto novo. E é também isso que me faz não sair da Forel. Pois. E a Milu Milu foi. Eu adoro o nome, Milu Milu, acho. Olha, eu odeio, eu acho que se eu voltasse atrás hoje, não voltava a pôr Acho esse nome. fantástico, mas deve ser muito feio, não sei, mas acho giríssimo o nome. E fala-me um pouco sobre a Milu Milu. Nós, na altura, tu estavas na Startup Lisboa e foi aí o nosso até primeiro Sim, cruzar, não é? De sim, caminhos, porque a Bitrust também esteve lá pois foi, durante algum tempo, a Marina, e sim. fala-me sobre o projeto e, acima de tudo, como é que aconteceu o projeto, aprendizagens. Sim.
Então, acho que falar de aprendizagens podíamos estar aqui horas, mas tentar resumir ao máximo. Então, na Sim. altura onde eu trabalhava, na L'Oréal, a L'Oréal já era uma visionária nesse aspecto, a nível de benefícios que dava aos seus colaboradores. E nós já tínhamos alguns serviços, tipo aulas de pilates, e eu comecei a pensar por que não levar benefícios até à mulher profissional, ativa, como eu era na altura, ou como eu via muitas colegas minhas que tinham filhos, queriam ir ao ginásio, ainda tínhamos que trabalhar imensas horas, então não conseguíamos gerir toda esta vida e equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, e pensei por que não criar um negócio que leve esses benefícios ao local de trabalho destas mulheres, destas senhoras. Mas Estás a tenho que o falar fazer de uma isto forma. Estás a falar Isto isto há há muitos sete anos, anos. portanto, em Há 7 anos. 2012. 2012 Exato, começou. exatamente. Em 2012. Portanto, não havia employer branding na Não altura, havia, não havia. nem Work-life ações de balance ativação era algo que zero. não se falava. Aliás, eu Exato. lembro-me de reunir com diretores de Big Four e falar nesse conceito e dizerem-me assim, um senhor mais velho, mas a menina acha que eu vou levar estética ao trabalho? Olha, não está bem. Por exemplo, eu lembro-me, e eu conto sempre esta história, nós vivemos numa sociedade conservadora, apesar das coisas terem mudado mesmo muito. Isto há 7 anos atrás, uma pessoa com 20 e poucos anos a falar de um negócio, de entrar na tua empresa com uma esteticista para fazer serviços de manicure ou de sobrancelhas no local de trabalho, era uma coisa totalmente disruptiva e fora do normal. Mas havia certas pessoas que já tinham visão e que já pensavam que, de facto, era um benefício que podiam dar aos seus colaboradores. E assim começou. Nós começámos, então, nós fazíamos serviços de manicure em 15 minutos a cada pessoa. Portanto, enquanto que num salão de cabeleireiro, não só tu tens que te deslocar ao salão mais 45 minutos para fazeres um serviço e ainda tens que voltar para o teu trabalho, o que eu fazia era levar o serviço ao teu local de trabalho em 15 minutos, que era o tempo de pausa legal de uma empresa. Portanto, não só não estava a tirar tempo de trabalho às pessoas, era o tempo de pausa legal, como ainda a própria empresa não tinha que pagar. Disponibilizava-nos um local onde, durante uma manhã, uma das minhas esteticistas estava a prestar serviços. Portanto, elas tinham um horário fixo. Segunda de manhã na L'Oréal, terça à tarde na Vodafone, sempre assim, ok? Eu adorava, Cada olha, esteticista tinha eu essa agenda fixa. adorava ter uma coisa dessas agora. Porque, Agora já há, olha, depois podemos pá, falar nós lá sobre no isto, porque escritório, já há vários. depois temos de ver, porque assim, nós no escritório temos uma, agora está interrompido, parou, não é? Mas Sim, sim, tínhamos claro. uma quick massagem, Exato, exato. que vai lá o Eu João, que lembro-me de é ver lá. incrível. E Não, é ótimo. decidimos que agora só estamos mulheres no escritório, então decidimos que era muito mais interessante nós termos uma manicure. Ainda não conseguimos a solução. No Eu acho que depois Porto, te em posso Lisboa, arranjar. isso dá o jeito, e pensa nisso. Mas Mas, sim, nós mas depois também evoluímos para esse tipo de serviços, porque percebemos que tínhamos, por exemplo, a parte masculina, onde nós conseguíamos introduzir massagens de 15 minutos também. Ou seja, depois o conceito acabou por crescer imenso, as empresas compravam-nos serviços de maquilhagem, manicure, para oferecer às suas colaboradoras no Dia da Mulher, no Dia da Mãe. Depois, eu lembro-me de haver empresas onde nós não conseguíamos incorporar este tipo de ideia, então eu tive que começar a encontrar mecanismos de marketing para chegar até eles. Por exemplo, lancei uma revista online, que era, e sempre será dos meus projetos favoritos, eu adoro escrever, em que eu entrevistava mulheres e pessoas e conceitos inspiradores que falavam deste work-life balance. Por exemplo, na altura tinha sido lançado um ginásio onde pela primeira vez tinhas um ateliê onde podias deixar o teu filho e tu, enquanto tu treinavas, meia hora. E isto, na altura, há 7 anos, era algo super disruptivo. incrível. Então, nós entrevistávamos esses conceitos. Ou, por exemplo, empresas onde eu não conseguia entrar mesmo com o conceito que eu tinha. O que eu fazia era entrevistar alguém com um cargo de topo, mulher, que pudesse ter a cara de tudo isto, não é? De conciliar o trabalho com a vida profissional, de entender o poder de levar uma Milu ao seu local de trabalho e automaticamente convencia o seu chefe para o fazer. Então isto era uma estratégia que nós tínhamos, entre outras. Foram, olha, a nível de empreendedorismo e nesses anos que tu me perguntaste aprendizagens, eu acho que eu hoje sou o que eu sou e eu acho que as pessoas que eu tenho à minha volta são as pessoas que vêm desses momentos. Tu, quando entras num estado de empreendedorismo que era há 7 anos atrás, que éramos duas raparigas no empreendedorismo, o resto era tudo tech. Era, e era muito engraçado de repente veres
que tu vives num mundo do empreendedorismo há 7 anos, volto a dizer, onde tu podes criar e onde todas as pessoas que estão à tua volta querem ajudar, querem É isso. contribuir. E isto não Eu se acho que encontrava numa isso eu acho organização. que eu acho que é um bocadinho um vírus do empreendedorismo, não é? E a Sim, minha network é muito essa. Agora estava aqui sim. a Inês Mocho a mandar um beijinho. Não sei Beijinhos, se sabes, Inês. não sei se sabes, mas o livro de maquilhagem da Inês, as modelos eram nossas, eram da Trust. Não sei se já tínhamos Ah, falado ok. sobre isso. E ela Acho que também. não. Acho que não, não, pronto. E agora estava a mandar um beijinho às duas, que é Ah, que outra giro. empreendedora e que também tem uma história Lá incrível, está, ela. estás a ver? Eu acho que em Portugal estas redes acabam por ser as mesmas. Porquê? Porque Sim, nós vivemos de ajudar os outros, de dar os exato. nossos inputs de forma construtiva. E para mim, isto é a essência, é para isto que vale a pena trabalhar, viver. E olha, muita gente me diz, toda a minha vida me disseram isto e cada vez mais, que eu sou workaholic, que eu não consigo não misturar o trabalho com a vida pessoal. Eu não quero não fazê-lo, faz parte. Eu acho que tenho mais É mesmo resultados isso. porque Vai assim natural, funciona está no bem. sangue, não é? É que Exato. eu sou. Pá, eu estou-me a rir, eu estou-me a sorrir Tu porque és eu igual? revejo. É igual. Sim, Mas sim, porquê não há equilíbrio? E eu, para mim, houve uma altura, e eu acho que depois, quando passares na fase dos filhos, aí há um nível. sim. Eu noto muito há uma diferença grande, principalmente naquele. Não sei, aquele brilho, aquela ingenuidade, não sei, há qualquer coisa aqui que muda, Mas sabes mas que mesmo nessa fase, eu acho que encaro isso também como um novo projeto. Por exemplo, eu tenho muita vontade de que esse momento chegue e para perceber como vou educar os meus filhos a nível de alimentação, de ecoconsciência, de educação cultural, sabes? Eu acho que isso também deve ser, é outro projeto, é outra das formas que eu considero que tu és um sem exemplo, dúvida. porque eu lembro-me de tu me contares que tinhas decidido que agora ias tomar os pequenos almoços com os teus filhos, sentada à Sim, mesa todos os dias, que era uma coisa isso que uma sim. pessoa que tem um negócio para gerir muitas vezes passa à frente, não é? Isso tenho conseguido, mas vou-te dizer um bocado à parte, o Sim. meu dilema agora, eu vou contar um segredo que vais achar que é horrível, mas a minha filha de 7 anos, quando eu estou em casa, tem que adormecer comigo, senão arma um Ah, escândalo como se pois. fosse é assustador. E eu ontem recorri a uma miúda que trabalha connosco, trabalhava a psicóloga, a Francisca Aires, que é incrível, só Francisca, eu Hum, preciso de ajuda, eu já não aguento, porque eu não pois. consigo, é muita pressão, ainda agora foram caminhar a pé e estão a pressionar porque é que eu não ia, estás a perceber? E depois tem que haver este equilíbrio, que é, quando passas a Pois. ser mãe, os miúdos cobram-te, e se tu tens este bicho natural, estás a perceber? Porque para mim Sim, trabalho não é um pois. problema, é um prazer ler coisas de Sim, desenvolvimento pessoal, etc. Mas diz-me uma coisa, claro. tu a sociedade não montaste sozinha, não é? Quem é que Não, tiveste um aliás, sócio e exato, que como é que é essa diz. experiência? Porque ainda por cima é um sócio muito próximo, não é? Tu no fundo Sim, na acabaste altura por. era meu companheiro de vida, nós éramos namorados, vivíamos juntos, ou seja, tínhamos ali toda uma vida muito focada em projetos e era uma pessoa super inspiradora, e acho que o projeto também foi o que foi porque ele também fazia parte do projeto. Mas nós acabámos uma relação e tivemos que fazer ali também terminar com o projeto que nós tínhamos e na altura qual é que é a experiência? Eu não sou daquelas pessoas que digo nunca abram um projeto com o vosso namorado ou com os vossos amigos. Não, antes pelo contrário, eu continuo a achar que quando as pessoas estão intensamente envolvidas em algo e as competências encaixam, que era o meu caso, ele era uma pessoa da área financeira, totalmente estratega, e eu sou uma pessoa de comunicação, de pessoas, de sales, marketing, ou seja, nós totalmente Complementar. encaixávamos a nível profissional. E eu considero que quando encontramos essa pessoa, que devemos avançar, independentemente de sermos amigos ou não. Mas acho que as coisas devem ser muito bem estabelecidas desde o início. E é isso, aprendizagens. Depois de tudo isto acontecer negativamente, ou seja, de termos terminado com este projeto, tive que refazer toda a minha vida. E a grande aprendizagem que eu tiro daqui é que às vezes parece que o mundo vai acabar, que não temos forma de avançar, de crescer, que temos que recomeçar. E aquilo que eu tenho vindo a aprender ao longo do meu caminho, principalmente profissional, é que recomeçar e às vezes dar 3 passos atrás permite-nos dar 5 à frente, permite-nos aprender. Um dia mais tarde vamos sempre entender porque é que as coisas aconteceram daquela forma. E isso relaxa-me hoje em dia, mas na altura lembro-me ter que me reinventar e perceber como é que eu, depois de ter um negócio em que eu toco todos os pontos desse negócio,
como é que eu vou ser realizada profissionalmente se não montar outro negócio? E outro momento que é, qual é o momento em que tu decides, vou fechar a empresa e como é que vais informar os teus clientes que tinhas tomado essa decisão, não é? Eu, felizmente, não passei por isso, mas só em Sim, que me passa, não é? Questiono-me até com esta questão do sim, Covid e que vivemos, a conjuntura, sim. mas este momento também é um momento de muito crescimento pessoal, não é? Eu assumir Sem que, dúvida, sem não dúvida, é? Perante a tua sem equipa, dúvida. perante... Como é que deste a volta? Como é que retomaste ao mercado de Olha, na trabalho? Qual foi a altura estratégia? eu fechar a empresa e o que é que eu fiz à empresa? Na altura, estás com a câmera ao contrário. Pois estou. O que é que eu decidi fazer? Na altura esta decisão foi muito difícil, mas hoje considero que foi o melhor que eu podia ter feito nesse momento. Eu escolhi as empresas que mais faturação davam, mais sólidas estavam Uhum. e à minha melhor esteticista dei-lhe o negócio, formei-a a nível de negócio, como é que tu podes ganhar dinheiro? Eu vou desaparecer, eu vou desaparecer enquanto empresa. Como é que Imprevisto. tu... Abre o bilhete. Ok, obrigada. Abre o bilhete. Abre. Então, basicamente, eu formei aquela pessoa. Abre. Não faz mal, Já abri. Oh. Desculpa. tão querido. Não faz mal. Eu não te vai. Pronto, Ah. desculpa. Meu namorado. Desculpa. Então, Não, formaste basicamente estava a no dizer, fundo, fechar é a tipo empresa. Eu formei aquela auto-replacement, pessoa, não é? exatamente, para ficar com o melhor do nosso negócio, Fantástico, porque sabia sim. que não íamos conseguir. Olha a Catarina, no seu melhor a dizer work-life balance, exatamente, agora. Obrigada. Esse é de morango, isso não é de maçã. Como Pronto, é que isso foi eu avancei para a parte, o que é que eu vou fazer aqui? Como é que entraste no mercado de trabalho? Desculpa, não. Desculpa. Meninos, a mamã... Desculpa. É que eu estava aí. Estás desculpada, mas eu estou a falar com a Mariana, estás a perceber? Dizes um Olá. olá e vai lá para cima. Vá. Olá. Olá! Tá? Até já. Vá, desculpa. faz mal. E como é que foi a tua estratégia para retomar depois o mercado de trabalho? Porque Olha, na altura não procurei é, muito. não é? Porque depois nós ganhamos um certo nível de experiência, depois há a Sim, ansiedade e a sem dúvida. expectativa toda inerente do que é isto, não é? O que é que eu vou fazer? Sim, E sim. depois é como é que o mercado nos reconhece valor, não é? Porque Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Até porque tu acreditas que estás com muito mais capacidade e com muito mais ferramentas do que antes, mas às vezes nem sabes como expô-las ao mercado, porque passaste Exato. anos a trabalhar para ti. Olha, eu posso dizer-te que os momentos a seguir, os anos a seguir, foram anos muito instáveis para mim. Eu aprendi mesmo muito, mas foram difíceis porque eu não encontrava o meu caminho. Mas lembro-me de pensar que profissionalmente seria uma boa hipótese passar para a casa onde eu passei a seguir, que foi a Calcedónia, onde eu geria algumas lojas da Intimissimi, ou seja, existe um cargo que é District Manager, onde tu tens controle sobre várias lojas ao mesmo tempo. Isso aconteceu, fui para esse cargo, aprendi imenso sobre retalho, foi um momento muito rápido, até que decidi que o que eu realmente queria fazer era algo que eu já queria há muito tempo, mas que eu nunca tinha dado esse passo de realmente acontecer. Então, olha, voltei para a L'Oréal, mas para Madrid. Mudei a minha vida totalmente. E tu no outro dia mandaste-me uma questão a dizer o que é que te faz brilho nos olhos. E para mim, Sónia, o brilho nos olhos é a mudança. A mudança. Há várias coisas, posso-te dar outras respostas, mas a mudança é algo que me o desafio do novo, excita, não é? o desafio, exatamente. E naquela altura mudar para um país novo, mudar a minha vida, tornar-me mais minimalista, perceber com quem é que eu podia contar para esta mudança, recomeçar. Eu estava sozinha em Madrid, eu conhecia uma pessoa em Espanha e a partir daí foi começar uma vida nova de muito desenvolvimento interno, de perceber onde é que eu quero estar e que se isto realmente tem que ser desta forma, a bater com a cabeça, a experimentar várias portas, porque depois nós também vimos de uma educação, de uns pais que nos deram. Eu considero que aquilo que eu sou, a grande parte daquilo que eu sou, é devido à minha família. Isso é um exemplo. E acho que nós nos desenvolvemos muito ao longo do tempo e criamos a nossa personalidade, mas a base vem da educação que nós temos. E eu, felizmente, acho que tenho mesmo tirar o chapéu à educação que os meus pais me deram. Mas
isto para te dizer o quê? Que depois, mais tarde, quando tu mudas, tu percebes quem é que está, quem é que realmente te apoia, como é que que personalidade é que tu queres criar e podes começar do zero. E para mim foram momentos difíceis, porque lá estava-te a dizer, eles são muito conservadores, a geração que vem, que nos educa, e para alguém primeiro já ter aqui um negócio, sair de uma L'Oréal, ter um negócio, lançar um negócio de estética no trabalho. Eu lembro-me de ligar ao meu pai e dizer, pai, consegui o BES, na altura era o BES, como cliente. E aquilo para nós, Sónia, era ter uma semana inteira ocupada de uma esteticista. E sabes o que é que o meu pai me respondeu? Boa, filha, então vê lá se eles agora te conseguem lá trabalho. Ou seja, o meu entorno não conseguia levar de uma forma séria o projeto onde eu estava a envolver. Então, os Mas anos a sabes, seguir também Mariana, foi muito com base eu acho nisto. que isso também, eu acho que é muito, eu lembro-me, há sempre este choque geracional, não é? Isto tem a ver, porque os nossos pais não compreendem o que nós fazemos. Eu lembro-me do meu pai, eu trabalhava na área de marketing, sempre trabalhei, e o meu pai, ele dizia, eu não percebo muito bem o que é que tu fazes, Que é mas isso? Pois, eu vejo-te ao telefone, nunca me pediste sim, dinheiro, e portanto, parece que exatamente. andas bem, nunca me Sim, pediste sim, sim, dinheiro, sim, sim. portanto, isto deve ser qualquer coisa. E Sim, eu lembro-me, o meu caso é um bocadinho, é semelhante, eu sempre quis voar e sim, sim, puxaram-me, sim. não é? A mim E nunca me reconheço que é puxaram, hein? Que muito. isto, Não, isto fique puxaram, claro, não até. queriam muito que eu fosse para o estrangeiro, percebes? Ou era sempre, Mas os embora eu meus acabei sempre por ir para foram Lisboa. vai. O que eu aqui quero trazer mais é, por exemplo, vivem a geração antes da nossa e até muita gente da nossa vive num mundo em que tu entras numa empresa e se não ficares lá 5 a 10 anos é porque não és competente. Isto Pois. existe. E aquilo Achas que eu ainda? aprendi, Achas que ainda ainda, existe isso? ainda, A ainda sério? existe, cada vez menos, mas eu conheço Pois, muitas pensei que pessoas não. assim. Eu acho é que à medida que o tempo vai passando e que nós vivemos a geração que nós estamos a viver, conseguimos cada vez mais valorizar que com um conjunto de experiências em organizações totalmente diferentes, com culturas organizacionais totalmente diferentes, isto é bom, tal como nas relações. Não é porque estás com muitas pessoas ou conheces muitas pessoas que isto é bom ou é mau. Eu considero que quanto mais experiências tu tens, a nível profissional principalmente, hoje percebo uma coisa que há tempos atrás não percebia e vivia muito focada nesse conceito de alguma coisa se passa comigo, porque eu não consigo estar mais do que 2 anos, um ano numa empresa. E eu vivia constantemente a matutar sobre este assunto. E consegui perceber, consegui ler a minha personalidade profissional, consegui perceber que vivemos numa era, ou vivíamos numa era de empresas controladoras, com guidelines super estritas, com chefes que não estão preparados para ser líderes. Percebes? Eu comecei a entender muito sobre este tema e formei o meu sonho, o meu objetivo à volta do tipo de liderança, do tipo de líder que eu quero ser, o tipo de pessoas com quem eu quero trabalhar, o tipo de agências que escolhem as minhas pessoas com quem eu quero trabalhar. Percebes? Tudo isto Sim. é pensado hoje com base em experiências que eu tive, a maior parte delas negativas. Sim, concordo perfeitamente. E acho incrível e eu acho que mesmo eu acho que isto que estás a dizer é muito importante, percebes? Porque nós, principalmente muitas das pessoas que lidam connosco, que nós chamamos os B-Stars, os talentos, estão nesta fase, não é? Ou que estão a começar a atividade profissional, ou que não estão completamente realizados e não se contentam. Sim, E eu também, a minha transição sempre foi muito 2 em 2 anos. 2 anos ia mudando de trabalho até à empresa onde trabalho atualmente, que estou há 9, não é? E, sim, claro, exato. Mas eu acho que é e, normal termos estes momentos. Olha, ainda agora entrou aqui o Rafa Lemos, que para mim é um exemplo, é do Norte também. Aconselho-vos a verem a página dele, Ignição do Seu Talento. E ainda há um mês atrás, eu liguei ao Rafa e lhe disse: preciso da tua ajuda porque tenho este e este ponto. Um deles até era relacionado com a liderança, que me foi muito complicado delegar a 100%, por exemplo. Certas coisas que, tu sabes, eu trouxe a Forel sozinha para Portugal. Eu criei a era o que eu te Forel, ia ou dizer. seja, e tudo isso, eu ainda há pouco tempo liguei ao Rafa a pedir ajuda para me orientar um pouco a nível de estratégia no meu pensamento, no meu propósito de vida, propósito profissional, ou seja, não é porque eu passei por estas coisas e agora estou há algum tempo numa fase que eu considero estável profissionalmente, que não tenho os momentos em que eu preciso de ajuda. E lá está, aqui entra aquelas pessoas que tu consideras que devem estar na tua vida, que tu aprendeste que são para ficar, que te podem ajudar, que valorizam o momento em que tu queres motivá-las também, estão predispostas a receber-te. Isso é tudo uma aprendizagem. Como é que tu organizas a tua rotina? Eu conheci-te, estavas sozinha, não é?
E eu acho que uma das coisas que se calhar estás agora com a entrada da Catarina, em primeira instância, não é se calhar a viver, que é quando nós estamos sozinhos nós fazemos tudo e quando nós somos criadores Sim, nós queremos fazer tudo, nós queremos estar sim, presente, queremos sem estar no dúvida. terreno, queremos falar com as pessoas. Quando a equipa começa a crescer e tu neste momento já tens a equipa maior, não é? Portanto já não é só a Catarina, já tens o João e provavelmente, pronto, isto vai evoluir entre Priscila, outras sim. pessoas, Priscila, etc. Mais gente. O que é que eu quero dizer? Agora Chegas a um tivemos dois ponto processos de recrutamento que foram parados, mas que espero que no parados. futuro Exato. também. Exato, Pois, agora está tudo em stand-by. Mas é uma empresa que está a sim. crescer e tu trouxeste, estiveste sozinha, não sei, pá, aí de um ano e Quase tal, dois não é? anos. Quase 2 anos. Sim, Pronto. E agora estás numa fase completamente distinta, não é? Que é a fase que tens que aprender que já não podes estar em todo lado que a empresa cresceu. exato. Tens que Sim, aceitar que outras isso, pessoas é que vão sim, representar a marca e se calhar já vais sim, começar a ter mais o papel de líder de facto do que o sem papel dúvida, de gestor de uma marca. sem Como é que tu dúvida, te sem dúvida, organizas? Como é Sónia. que tu tens a tua rotina e como é que tu garantes que és a líder com que sonhas ser, não é? Olha, eu acho que tu só podes ser um líder para os outros se fores um líder para ti. Se estiveres bem contigo, com os teus hábitos, com as tuas rotinas. Eu sempre fui uma freak de hábitos e até acho que esta altura agora é perfeita para fortalecê-los. Mas considero que se tu tiveres uma rotina, uma alimentação, o equilíbrio na tua vida pessoal, consegues ter uma parte coberta da tua vida profissional, ok? Então, como é que eu tenho a minha rotina? Eu todos os dias acordo, não acordo muito tarde nem muito cedo, ou seja, por volta das 7h30, e tenho cerca de meia hora, 40 minutos mais ou menos em casa para tomar o meu pequeno almoço. Todos os dias eu faço uma coisa que é o 5-minute journal, que é um conjunto de questões para agradecer a minha vida durante a manhã, desculpa. Por O que é que exemplo, eu estou tu, agradecida por. como é, Sim, as o que é que questões tu, são. exato. Exato. Sabes que eu não sei se Já tinha dito, conheço. Exato. não sei se tinha dito, mas uma das coisas que introduzimos é nós pós o direto estamos a pensar transcrever os conteúdos depois para um blog que vamos ter na página da Ah, BeTrust, que porque giro. chegámos à conclusão que estas ferramentas, não é, depois podem ser úteis, porque há muitas pessoas que começaram a dizer, não consigo estar no direto, mas queria ver na mesma e queria Claro, perceber, claro. pronto. Sim. Por E a isso nível de que, posicionamento no Google, para a Bitrust e tudo, também vos pode ajudar a chegar a mais pessoas. Mas sim. pronto, todas as manhãs Como então é que faço essas o respostas a jornal? essas questões no meu caderno, em que eu digo 3 coisas das quais eu estou agradecida, o que é que faria de hoje um bom dia para mim e eu sou 3 adjetivos, ok? Largo isto, projeto a minha mente para o meu dia e depois, quando saio de casa e toda a minha rotina inicial, obviamente, entra uma rotina de cosmética e de estética, não é? Ou seja, há todo aquele processo em que eu uso Forel de manhã também, desfruto um pouco da nossa marca. Então, o que é que eu faço depois? Vou para o meu escritório, Oh, oh, onde... Diz isto. Mariana, só uma coisa, sabes que fizemos um questionário e eu acredito que quem respondeu foram os homens. Portanto, havia ali algumas pessoas que não sabiam o que era a Ninguém Forel. E eu conhecia disse, como Forel. é? Então, eu acredito que é o grupo masculino. Portanto, a Forel é uma máquina, não é? Que nos ajuda, no fundo. Eu usei-a já para o Forel, não sei se nota, mas eu Eu acho usei-a que se nota. manhã. E, portanto, Cheira-me que já tens há uns tempos. eu já tenho alguns tempos, uma pessoa muito querida que me ofereceu, Exato. mas uso e noto realmente, nós começamos a fazer as promoções e as promotoras adoravam a Forel. E eu disse, será que é mesmo Sim, assim sim, tão sim. bom? E quando comecei a usar, é incrível, é que realmente ficamos com uma pele como se fosse bebê. E eu que normalmente fazia a Uhum. limpeza facial no ginásio, no banho turco para Sim, abrir, sim, com claro. a Forel deixei de ter essa necessidade, porque noto que a pele realmente Sim, fica muito mais, tipo bebê, uma pele sim. magnífica. E portanto a A Forel Foreo tem, ou seja, é uma marca que alia a beleza à tecnologia, ok? E nós não temos só essa parte de limpeza facial, nós temos produtos para contorno de olhos, para aplicação de máscaras, mas conseguimos levar até casa uma qualidade e um conjunto de características que provavelmente só encontrarias numa clínica de nicho de estética de topo. Por exemplo, crioterapia, termoterapia, cromoterapia, ou seja, todos aqueles conceitos de utilização do calor, do frio, da luz para aplicar máscaras. Isto é algo que a Forel veio trazer e veio, como eu costumo dizer, democratizar, não é? Levar esta beleza de topo até a casa dos nossos clientes. A E agora Marina está a contorno dizer de olhos, que exatamente.
É a Agora minha quero preferida. contornar. Sim. Mas depois, claro, nós somos muito conhecidos pela gama Luna, que é essa que tu falas e que tu Sim. usas e que a maior parte das raparigas dos dias de hoje usam, porque não é nada abrasivo para o rosto, a pele fica muito uniforme, preparamos o dia, limpamos à noite, ou seja, é um produto espetacular, é um produto que faz parte da minha rotina de manhã e à noite. Vários, aliás, eu uso 3 todos os dias. Olha, nunca, pronto, isso depois podemos fazer aí uns programas sobre isso. Mais rotinas, faz o teu jornal, sais. Às rotinas, saio, Porque acho que esta parte é tento muito todas as importante, não é? manhãs ter, claro, tento todas as manhãs tomar um café com a minha equipa. Eu acho que é muito importante nós conhecermos a nossa equipa. Obviamente não temos que ser todos super amigos e fazer férias juntos, mas acho que é muito importante porque muitas vezes as coisas não correm tão bem e há por trás algo que é mais pessoal, ou realmente podemos potenciar mais uma parte de alguém, porque se há coisa que a Forel também tem boa, ou que eu tento implementar na minha equipa, é que na Forel não fazes uma única coisa, há sempre a possibilidade de tu cresceres onde e como tu queres na Forel, ok? E para isso eu preciso de conhecer a minha equipa. Então nós tomamos um café de manhã, Sem fazemos um dúvida. debrief do dia anterior, partilhamos algumas piadas, organizamos o dia e, olha, a maior parte dos meus dias pré-coronavírus era em reuniões, muitas reuniões, eventos, fazia muitas viagens, porque, como tu disseste, nós somos uma equipa pequenina, portanto, eu tanto posso ter que ir fazer reuniões de negociação no Porto, como visitar lojas no Algarve, como dar uma formação, ou eu e a Catarina, que agora é o meu braço direito em quase tudo, me ajuda a formar um grupo de, por exemplo, um distribuidor e eu vou formar outro. Ou seja, eu tenho um dia a dia, normalmente, antes do coronavírus, muito intenso. Eu chego ao final do dia sem voz, com a minha garganta rouca, quase todos os dias. Chá de gengibre com Porque, mel. Chá de gengibre com exatamente, mel. exato. Mas tem que ser, tens que ver isso na Pois, rotina. não, mas é mesmo, é mesmo. E às vezes não Mesmo. posso falar com ninguém, chego a casa e tenho que ter o meu momento de recuperação. Mas pronto, depois, duas vezes por semana jogo ténis, que foi Uau. um dos momentos, uma forma que eu encontrei de reinventar o meu eu pessoal, porque faz-me quebrar, tenho regras, tenho uma professora, tenho uma turma, está ali tudo à minha espera, portanto eu não posso falhar por causa do trabalho. E acaba por ser um momento em Pois. que eu não pensei em nada. E eu nunca fui uma pessoa muito de ginásio, sabes? Como tantas pessoas são, de ir para dentro de um ginásio e fazer exercícios localizados. Eu não era assim, até ao coronavírus. Mas até esse momento eu tinha o ténis como o meu escape. Depois tento uma vez por semana ir tomar um café ou um copo de vinho com algum amigo, uma amiga, ou mesmo com um grupo, porque acho que é importante também espairecer. Mas a minha vida é muito equilibrada, eu gosto muito de estar sozinha, eu vivo sozinha, então eu passo muito tempo também em casa, leio muito, escrevo, eu faço journaling, não esse 5-minute journal, mas journaling, escrevo sobre ideias, sobre o meu dia, tento consumir informação porque é das coisas que mais me fascina, essa e a mudança, que eu já te disse, acho que é aquilo que mais me fascina. E depois, obviamente, nós temos fases em que somos mais criativos, menos criativos, em que temos mais sede de aprender e outras em que andamos mais cansados. Portanto, isto vai variando a nível o que é que eu faço pós-trabalho. Passo muitas noites a trabalhar, não te vou mentir, mas porque eu adoro aquilo que eu faço e porque acredito que se o fizer vou ter resultados melhores. Portanto, eu sempre vivi nesta base de primeiro tu vais ter que dar, tu vais ter que mostrar e depois sim, se calhar podes pedir algumas condições. Então, tento aplicá-lo na minha vida também. Acredito que se um dia eu quero pedir mais à minha empresa ou à minha chefe ou se preciso de alguma exigência, eu não posso pedi-lo sem ter bases. Portanto, eu vou dar resultados, eu vou dar de mim e vou ter a minha consciência tranquila de que o faço, percebes? Ou E a seja, minha eu rotina é acho que muito esta. uma aprendizagem e muito importante é, independentemente de nós estamos completamente realizados ou não no trabalho, dar sempre o nosso melhor. Não é? O melhor que nós Sem dúvida, conseguimos, sem ser dúvida. curiosos, estudar. Eu acho que aquelas pessoas que não têm curiosidade em aprender, em evoluir, é muito Sem difícil. dúvida. Ou quer dizer, ou é uma função que é das 9 às 18 e ok, não é? Mas a aprendizagem Sim, mas e tirar do máximo, porque mesmo quando tu mudaste de trabalho, embora possas ter feito um plano de delegação, etc., o conhecimento ficou sempre contigo, não é? São estas sem aprendizagens, pelo dúvida. bom e pelo mau, que nos criam as Nós pessoas, não é? vivemos numa época em que existe uma competição extrema e nós temos que lutar por nós, não só para entrar em empresas
e sermos vistos de uma forma diferente a nível profissional. Quando eu digo diferente, não tem que ser diferente dos outros, mas criar um valor acrescentado em nós, e mesmo para a nossa vida pessoal. Eu acho que eu sou assim. Há pessoas que se calhar não têm essa necessidade, mas eu gosto de, em certas áreas, estar constantemente a aprender. Gosto, sabes, olha, por exemplo, eu tenho um livro também em que tento ler, não me é tão fácil todos os dias, mas que é tipo uma bíblia em que todos os dias tu consegues aprender sobre um tema: arte, música, filosofia e... Qual é o livro? Olha, eu até acho que tenho aqui, peraí. Se tens o livro, isso pode Olha, ser tenho aqui, interessante, não é? basicamente, Partilhar. tens aqui, Intellectual Devotional. Ok. Isto é tipo uma bíblia, olha, por exemplo, eu aqui já devo ter para amanhã, que eu agora ando a ler, e está aqui, dia... Por acaso não. Mas pronto, está um bocadinho... Amanhã é sobre o sistema solar, mas pode ser sobre filosofia, pode ser sobre diversas Sim. áreas, ok? Sim. E isto faz com que, se eu não tiver tempo sequer de pensar o que é que me apetece Estudar. estudar naquele dia, tenho ali pelo menos uma orientação. Isto são pequenos truques, mas olha, tenho aqui, estava com os dois, e o outro livro que eu aconselho imenso para mim, só entra na Forel quem tem características que estão neste livro, que é o que eu ando a ler agora, é o Linchpin, que basicamente é o que é que te torna indispensável numa organização, Sim. na vida pessoal, mas principalmente na parte organizacional. E é engraçado porque eu acredito que quase todos os princípios que falam neste livro, que eu ainda estou a ler, ainda não acabei, é uma das coisas que eu mais valorizo na Bitrust e nas pessoas que escolhemos, que tu e eu escolhemos e que eu escolho para a minha equipa, porque as pessoas têm realmente que exceder os seus níveis, têm que tentar uma aprendizagem constante, têm que acrescentar valor. Ou seja, nos dias de hoje, por muito que tu não sejas assim numa vida pessoal, tudo bem, há pessoas que não têm essas necessidades, é importante conhecer-te a ti próprio e seres o que tu queres ser, mas a nível organizacional, não há hipótese nos dias de hoje de tu fazeres acontecer, dares resultados a uma organização, se não te tornares indispensável, criativo, fazeres mais, pesquisares, dares de ti ao máximo. Só assim vais conseguir crescer numa organização. E eu Crescer, valorizo ou imenso diria isso. eu, crescer ou sobreviver, não é? Porque Lá mesmo com está, esta, mas para mim isso é diferente, percebes? Sim. Isso é muito diferente. Porque o Porque eu acho que sobreviver não sobreviver... basta. Exatamente, para mim não basta. Sim. Porque mesmo nesta conjuntura atual em que nós estamos a viver, isto de facto, a quarentena não vai passar despercebido de todo. Isto vai ter um impacto grande mesmo a nível laboral. E ainda não começou ainda, e portanto o mercado vai começar a selecionar Sim. os profissionais mais competentes, mais curiosos, mais atentos à mudança, Sem várias dúvida. coisas. Eu considero que esta se altura calhar é uma estruturas verdadeira mais... oportunidade. Verdadeira oportunidade. Exatamente. Para nos Estas pessoas criarmos, sim, desde que vejam, claro, mas eu acho que é uma oportunidade. Sim. A nível económico, acho que vão sair imensos Aprendizagem. projetos daqui. Necessidades que nós nem sabíamos que tínhamos, e se tu reparares, havia muitos conceitos que estavam a emergir devagarinho, iam aparecendo, e que de repente tiveram que se tornar realidade. Nós próprios, enquanto Forel, nós trabalhamos 90% do nosso mercado é foco em retalho, em brick and mortar, em lojas, e nós se calhar iríamos começar a pensar trabalhar com alguns outros distribuidores mais online, que já temos algum, claramente, mas não é o nosso grande foco, o nosso core. E de repente a nossa estratégia muda totalmente. É online. Em uma semana e meia, exatamente, o nosso foco é online, o nosso marketing é online, é muito mais próximo do consumidor, criar conteúdo sem uma venda muito agressiva. Isto aqui também se adequa à nossa vida pessoal neste momento. Se nós estávamos calmamente a tentar nos distinguir da nossa concorrência, das pessoas que competem connosco para entrar numa organização. Sónia, tu sabes, eu andava há meses a ver currículos e a fazer entrevistas e é-me muito complicado encontrar pessoas com uma base de humildade, com vontade de fazer acontecer, sem exigências no início e com competências, exatamente. Mas eu acredito que as competências conseguem adquirir-se quanto mais experiência tu tens. Pessoas da minha equipa que nunca trabalharam numa certa área, mas se nós formos desenvolvendo juntos na nossa empresa, juntos conseguimos ir criando essas ferramentas e essas competências. Agora, o que tu não consegues gerir ou criar nestas pessoas é a educação, a humildade, os valores
e é-me muito difícil encontrar pessoas com estas características juntas nos dias de hoje. E eu pergunto porquê? Se nós temos tantas ferramentas, se nós temos pessoas como tu, como coaches, Sim. pessoas que estão disponíveis para dar, para motivar. Porquê? Porque é que existe esta falta de competências todas juntas, percebes, Sim. nas pessoas? Eu acho que é claro que a competência é muito importante, mas estou como tu dizes, não é? Desde que a pessoa esteja a atitude certa, a informação está Claro. disponível, não é? Tu podes não saber editar um vídeo, mas hoje em dia vais a um Google e já tens muitas ferramentas e a seguir descobres alguém que é muito bom e pedes uma Claro, formação. claro. Não é? Porque eu sou do tempo que tinha que fazer programação de newsletters em Visual Basic. Como é Programação óbvio. pura, que agora não existe. Como Mas é tem, óbvio. olha, não, está quase, olha, imagina que o tempo passa. E nós, antes que termine, tenho que fazer uma pergunta. Entretanto, vamos entrar aqui algumas perguntas, que é estratégias para aumentar a notoriedade de uma marca, que é feita pela Alexandra Ferreira. E, portanto, a Xaninha fez ter cuidado de todos os painéis que nós fazemos das Beastars, mandar uma pergunta. E ela queria muito ouvir a tua opinião, não é? Porque como ela está a lançar agora a marca, digo eu. Sim, claro. E tu, eu acho que és uma referência, porque a marca entrou em Portugal, ninguém conhecia, não existia, não é? E de repente, também é uma marca que é um nicho muito específico, é inovadora. Portanto, qual é que achas que pode ser uma estratégia para conseguir aumentar a notoriedade de uma marca nesta área, diria eu, não é? Olha, deixa-me dizer-te primeiro que quando tu dizes que eu sou um exemplo e que a marca não era conhecida e ficou conhecida, eu quero deixar isto muito claro. Este trabalho não fui só eu que o fiz. Eu desenvolvi a estratégia para o nosso mercado português, local, que eu considero que conheço bem neste setor, mas por trás de mim, mesmo quando eu estava cá sozinha, está uma equipa nos headquarters a fazer acontecer aquilo que eu peço como estratégia, ok? Isto não acontece assim sozinha. De repente, lanças sozinha a marca, faz a estratégia. Não. É impossível. Existe Sim. por trás de mim muito trabalho de muitas pessoas com muito do que eu tenho no meu perfil, ok? Aliás, na Foreo quase todos temos características muito parecidas. Mas pronto, estratégias para aumentar a notoriedade de uma marca. Posso falar, se calhar, nos momentos que nós estamos a viver. Eu acho que, essencialmente, claro que o nosso foco é a faturação, claramente, mas eu acho que quando uma marca está a começar, o que nós devemos, o nosso foco deve ser criar conteúdo para o consumidor, perceber o consumidor. Se calhar até mesmo antes de te falar de como é que eu faria uma estratégia, ou quais eu considero os pilares de uma estratégia para aumentar a brand awareness, falta de coisas que para mim são a base de tudo isso, que é tu conheceres o teu cliente. Eu não seria o que sou, a Foreo Portugal não seria o que é, se eu não tivesse andado um ano e meio nas lojas, a conhecer as pessoas que vendem a minha marca, a conhecer os clientes que questionam sobre a minha marca, a conhecer os visuais que eu posso colocar nas marcas, a conhecer os meus clientes. Eu acho que o conhecimento do que é o cliente, do que é que ele questiona, estar em todo o lado. A Alexandra sabe, eu já me sentei com ela e já lhe disse isto, e o meu conselho continua a ser o mesmo. A base de qualquer estratégia é networking, conhecimento do teu cliente, ir a tudo o que tu consegues encontrar de conferências, de cursos, cafés com todas as pessoas que te possam inspirar. Convida o teu cliente a tomar um café contigo, porque tu não vais fazer nada se não conheceres as necessidades do teu cliente, ou até onde é que tu podes encontrar novas formas de criar necessidades para esse cliente, que ainda nem sabe que as tem. A partir daí, essa é a base para a nossa estratégia de notoriedade da marca. Aumentá-la depende muito do setor onde tu trabalhas. Neste caso, a Alexandra trabalha moda, é um setor que eu não domino, eu sempre trabalhei cosmética, mas considero que a proximidade com o consumidor, seja de que forma seja, redes sociais, fisicamente, eventos nas lojas, parcerias, a criação de parceria com outras marcas, não tenham medo de se expor a outras marcas. Não é porque a Foreo faz uma parceria com uma marca X a dar as nossas formações, ou outra marca nas redes sociais, ou um giveaway com outra marca, não tenhamos medo, vamos potenciar-nos. Isto é o mesmo que na nossa vida pessoal. Quanto mais nós nos agregamos, mais longe vamos chegar. Maior o CRM que nós vamos atingir, melhor conhecimento vamos ter das estratégias das outras marcas, como é que podemos fazê-lo juntos. Portanto, isto, para mim, não há uma estratégia de aumentar a notoriedade, mas há sim estes pilares que eu considero que em qualquer setor devem ser aqueles que nós devemos seguir para conhecermos bem com quem trabalhamos e para quem nós trabalhamos. Sim.
Ahm, Mariana, Diz-me. diz-me uma coisa: qual é um animal que te define? Isto é uma pergunta que nós fazemos nas entrevistas da Bitrust, e que dá sempre umas respostas muito interessantes. E porquê? Não Olha, tinhas a resposta, como é que é possível isso? não, sabes porquê? Porque isto é muito mal de dizer, mas eu sou uma pessoa muito focada em animais, portanto nunca pensei assim muito nesse E... aspecto. É verdade, é mau, é uma das coisas que eu estou a trabalhar, mas. Não, mas olha, eu diria talvez um mix entre um pássaro e um tigre. Talvez. O pássaro pela liberdade, eu gosto muito da liberdade, eu não consigo trabalhar ou viver em controlo, percebes? Hierarquias, e isso vê-se, por exemplo, no meu trabalho. Tu dizes, és líder, tu nem percebes que eu sou um líder no meu dia a dia, porque eu estou a vender nas lojas se for preciso, estou a negociar num retailer se for necessário. Eu estou a varrer a loja se for necessário, ok? Eu tento equilibrar ao máximo e acredito muito nesse estilo de liderança mais carismática. E essa liberdade, essa falta de controle, não é necessário micromanagement para que tu faças acontecer, ou na vida. Não falemos da parte profissional, falemos da minha parte pessoal. Esta liberdade de poder ser feliz, de poder. Sempre que alguém tenta dizer-me que estás a ser demasiado intensa nesta amizade ou a tomar este café. Eu não acredito nisso. Então, essa capacidade de voar e de estar rodeada por pessoas que, o meu bando, que são pessoas que voam também, eu estou rodeada, eu acredito mesmo que tu te rodeias das pessoas que te fazem ser mais, que te definem. E nós definimos uns aos outros, e eu tenho o meu grupo de pessoas à minha volta, uns deles são amigos de nascença ou de criança, outros são amigos recentes. São pessoas que voam também, percebes? Que não têm medo de voar, não têm medo de mudar, não têm medo de parar num sítio, pensar um pouco como voltar a fazer a sua estratégia e voltar a voar. E às vezes ficam sem uma asa, mas voltam a voar. E tentam recuperar, percebes? E para mim essa é a parte do pássaro. O tigre, talvez pela a parte de força. Eu acho que tenho uma parte em mim, mais uma vez te digo, acho que isto vem da educação que eu tive, dos pais que eu tenho, dos amigos que eu tenho, mas também de experiências que eu fui tendo, que deram-me força. Eu se calhar não sentia que era esse tigre há 4 anos atrás, quando decidi mudar a minha vida e viver para Madrid. Então acho que me criei um pouco mais tigre nesse aspecto de força. Acho que o tigre também é um pouco misterioso e um pouco... Tu queres conhecer mais, mas tens algum receio. E eu gosto dessa parte, eu gosto desse mistério de querer ir conhecer um novo tema ou debater algo que eu não. Por exemplo, agora ando a assistir a umas conferências sobre o que é que será o mundo, o futuro em 2030. E todo esse mistério, toda essa fase que dá medo, mas queres saber, essa curiosidade, que é o que eu vejo num tigre, fascina-me. Desculpa, onde é que estás a ver essas conferências, não é? Não sei se Olha, foi... Diz? As conferências ainda dá para ver ou é só direto? Não, são lives, aquilo é um link privado de um Ok, grupo, de um evento que existe, acho que até houve este ano cá em Portugal, que é o House of Beautiful Business. ok. Essas dicas já são Tá? importantíssimas. Falaste Olha, uma temos aqui outra coisa... empreendedora, a Margarida, que lançou uma marca de roupa também, que é Olha que muito bom. bonita, aconselhos a ver, da Style It Up. Essas pessoas já sabes que eu gosto sempre de conhecer, tens que me apresentar. Claro, Pessoas claro bonitas. que sim. Olha, falaste de um tema muito importante, que é a questão do medo. O que é que tu sugerias? Eu acho que estamos numa fase muito... é como a história do copo meio cheio ou mais vazio, não é? Portanto, há pessoas que estão a ver muito esta fase em que nós estamos de quarentena como uma reestruturação, uma análise e pensar o futuro, não é? E ver de uma forma Sim. positiva, mas depois temos uma franja, diria eu, que se calhar a maioria das pessoas que está muito com um sentimento de medo e insegurança. Tens algum exercício, alguma dica que tu possas dar? Algum livro? Olha, a nível de técnicas de ansiedade, meditação e tudo isso, eu não sou a pessoa ideal, acho que tu és a pessoa ideal. Aliás, tu ajudas-me a mim, portanto, quem é melhor do que tu como fonte para isso. Mas sim, no que diz respeito
tentar ultrapassar e ver de forma cor-de-rosa este momento que para muitos é uma barreira, eu acho que há certas coisas que nós podemos fazer. Olha, criar horários. Não acontece um único dia onde eu não faça um plano do meu dia. O que é que eu vou fazer, a que horas é que eu vou comer, a que horas é que eu vou treinar em minha casa, quando é que eu vou tomar o meu banho de imersão, quando é que eu vou tomar duche, tudo. Eu planeio os meus dias para me conseguir sentir equilibrada. Então, essa é a primeira coisa, é um plano de cada dia. E levar esse plano avante, ou seja, quando tens essas horas tens que conseguir cumprir, ok? Depois, acho mesmo que é um momento de pararmos para nos desenvolvermos internamente. Eu tenho lido, tu sabes, ainda há pouco comentámos isso, eu li um livro do Tony Robbins há pouco tempo, que é livros relacionados com o desenvolvimento pessoal, que te dão ferramentas, mas hoje em dia nem tens que comprar livros, acho que, ou seja, Amazon. físicos, podes, exatamente, metes no iPad, E é metes gratuito. no telemóvel e há muitos livros gratuitos. Acho que é um momento de nós reformularmos as nossas estratégias na vida. Se eu já era uma pessoa de hábitos, de rotinas, que eu adoro, agora tenho que as fortalecer mais. Tenho que criar, fazer com que estes hábitos se tornem normais, ok? Mesmo que eles sejam novos. A consistência é tudo na nossa vida. Consistência, Criar completamente. frequência nos nossos hábitos, nos nossos planos. Eu, por exemplo, olha, a primeira semana, eu acho que toda a gente deve ter sentido isto. A primeira semana de quarentena ainda foi um foco muito desfocada, ok? Eu não tinha bem noção de como é que iam ser estas minhas rotinas. Atenção, eu ainda agora te disse, não é? Partilhei contigo que eu tinha um dia-a-dia intenso, eu andava em viagens, em eventos, eu tinha 2 eventos às vezes ao mesmo tempo, em que eu tinha que ir a uma parte do evento a um e a outra parte a outra, ou seja, o meu dia-a-dia era muito intenso. E de repente vejo-me em casa e tenho que fazer o meu trabalho todo em casa, sentada numa mesa. Então, criei algumas rotinas. Por exemplo, tenho a sorte de ter um terraço onde eu consigo apanhar sol, portanto, às vezes estou a trabalhar 1 hora ao sol. Tentar criar aqui um plano e identificar as rotinas que se dão bem contigo ou não. Eu já tentei treinar de manhã, 30 minutos de manhã, que é o meu treino, 30 minutos, e não consigo, não me é eficaz. Então mudei-o. Portanto, acho que é o momento de nós testarmos rotinas, hábitos. É o momento de nós consumirmos informação, de nós partilharmos connosco próprios a nossa criatividade. Eu sempre gostei de escrever, eu adoro, eu escrevo poemas, há anos, eu tenho muitos cadernos escritos, misturo muito o journaling de escrita com aguarela, com pintura, mas são coisas que eu faço na minha intimidade. E acho que nós devemos todos parar para pensar o que é que nós realmente queremos fazer. Isto não tem que ser partilhado nas redes sociais, isto não tem que ser partilhado com ninguém. É um momento para nós, é um momento de crescimento, de criar 3 objetivos que nós queremos atingir nesta quarentena. Esta quarentena não vai ser um mês. Provavelmente a nossa vida não vai ser a mesma coisa no próximo ano. Não quer dizer que ficamos fechados em casa um ano, mas se calhar estamos só a preparar-nos para ser melhores. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que eu vou fazer agora é um curso de sales online, porque era uma área onde eu já queria desenvolver-me há muito tempo. Eu trabalho com retailers, e-tailers, com e-commerce, e faz todo o sentido nós desenvolvermos neste momento no online. Sabes quantos cursos há online neste momento? Eu trabalho com pessoas que dominam o online. Não podemos ter vergonha de chegar ao pé dessas pessoas e pedir ajuda e pedir conselhos. Acho que é um momento disso. Olha, Mariana, estamos quase a terminar. Estou a gostar Sim. tanto, está-me a gostar imenso de terminar. Vou terminar com uma frase que diz assim, da Vanessa: Mariana não é guerra, é grande. Obrigada, Vanessa. Acho que foi muito bom, mesmo. Nós Ainda vamos bem. depois disponibilizar o conteúdo no YouTube. Sim, vamos qualquer ver se questão conseguimos que gravar. também tenhas ou alguém tenha, podem sempre escrever-me. Sim, Fiquem à ótimo. vontade. Fica bom, e vamos publicar depois Marta. na página também um resumo do que falamos e os livros que falaste, as dicas. Sim. Acho que sim, E obrigada, boas Sónia, por ferramentas. me convidares e por seres sempre também uma inspiração para mim. Para nós é um orgulho imenso. Olha, um beijinho grande. Obrigada, Mariana. Beijinhos, obrigada. Beijinhos, obrigada. Beijinho.